Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, sabadão agitado no Corinthians, por quê? Porque não temos técnico e vamos para Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro com o interino, com o treinador do Sub-17, esse é o Corinthians, tomara que a gente consiga essa vitória, e digo mais, hein, já vou falar para você, se o Corinthians ganhar do Cruzeiro fora de casa, Cruzeiro que tá invicto lá no Mineirão, pessoal... Se esse interino fizer essa façanha, não duvide de ele ir para o jogo contra o Vasco e ganhar de novo e ele ser efetivado. Porque ele ganhou do Vitória. Já estão falando em efetivação, imagina se ele ganhar do Cruzeiro. Até porque o Santos ganhou ontem. Carille tá firme no Santos. E o Ramon Dias deu uma esfriada. E agora vem a novidade que tá rolando que rolou ontem. Que o Tevez foi oferecido ao Corinthians e também a informação que o Corinthians vai entrar em contato com o Marcelo Galhardo. Se vai contratar é outros 500, mas que o Corinthians vai entrar em contato e fazer uma proposta, isso vai, pessoal. Você acha certo? Eu acho que o Corinthians deve fazer isso também. Se vai contratar é outros 500, mas procurar já era para ter feito isso no início. Esse devia ser o primeiro nome. Marcelo Galhardo deveria ser o primeiro nome na lista do Corinthians. Agora, como esfriou com o Ramon Dias, Carille eu acho que não sai do Santos, vão procurar o Galhardo para fazer uma oferta. Repito, vão fazer uma oferta. Não adianta ficar emocionado achando que vai contratar não, porque é muito difícil. Mas vai saber, né? Isso aqui é Corinthians, mano. Quem é que não quer treinar no Corinthians? Pô, isso aqui é o maior time do mundo, pô. Isso aqui é Corinthians. Pessoal, fortalece aí com o like aí. Se inscreve. Fiel. Dá essa moral, porra. Fortalece com o like aí. Vou ver, hein? Eu vou ver. Fortalece com o like e se inscreve no canal e ativa o sininho porque o Coringão tem jogo difícil no domingo. Vamos pro vídeo. São muitos assuntos, porque o Timão continua na sua busca, né? Era para ser a sexta-feira o dia D, o dia do anúncio, porque foi o que foi dito, né, pelo presidente Augusto Melo, antes do jogo do Corinthians diante do Vitória, mas a sexta-feira foi se desenrolando e a coisa não aconteceu. Mas a gente teve novidades, como por exemplo o Ramon Dias cada vez mais distante. Por quê? O Ramon Dias primeiro ficou incomodado com esse banho-maria, com esse, digamos assim, com esse cozinhamento do Corinthians em relação ao seu nome, porque está focado em outras situações, eu já vou te contar a respeito, e o Ramon Dias está se sentindo desprestigiado. Mais do que isso, começou no meio da negociação a pedir vencimentos em dólar e tudo mais, e aí isso também desagradou o Corinthians, que deixou o argentino lá esperando. E aí a situação acabou saindo do controle e afastando esse nome do Corinthians. Até porque, eu falava para vocês no vídeo anterior, se fosse para ser o Ramon Dias, ele já estava anunciado. Tem a questão do Vasco, né, que ele precisa resolver, assinar a rescisão efetivamente, né, e depois procurar os seus direitos na justiça, porque ele está registrado no BID ainda como técnico do Vasco, mas isso seria resolvido se ele quisesse trabalhar em outro clube, como vai ter que ser resolvido se ele quiser trabalhar em outro clube ali na frente. E ele já tinha dado o ok para o Corinthians. Então o Corinthians procurou o Ramon, como procurou o Fábio Carille, vocês sabem disso, como estava atento no mercado, mas não efetivamente fechou com nenhum dos treinadores, né? E o Ramon Dias ficou esperando e a coisa não aconteceu, depois fez uma pedida um pouco que saiu do controle e a coisa não aconteceu. Enfim, o fato é, se fosse para ser o Ramon Dias, ele já estava anunciado, já estava até trabalhando e comandaria o clube diante do Cruzeiro nesse próximo domingo. Então, não será o Ramon Dias e a gente imaginava isso. Ao longo do dia, se houvesse um anúncio mais cedo, bom, resolvido. Se esse anúncio não fosse acontecendo ao longo do dia, tem uma espera aí que está acontecendo e que a gente precisa falar sobre isso. Durante o dia também, as informações foram chegando de que o presidente Augusto Melo está fortalecendo uma convicção no nome do Fábio Carille. Esse nome está dividindo opiniões, mas pelo que eu estou sentindo, talvez até porque a rejeição seja mais barulhenta, né, uma certa rejeição por parte do torcedor, apesar dos títulos conquistados, apesar
da história que ele tem no clube, pela identificação. Sei lá, o torcedor, tô lendo aí pelo termômetro, tá? Vocês nos comentários aqui podem até me ajudar. De que o torcedor queria olhar para frente, né? Entende o Carille como um cara mais defensivo, ele treinava as defesas de Mano Menezes e Tite no período que ele passou como auxiliar. Na época em que ele foi treinador, visava mais o aspecto defensivo, embora eu já falei muito sobre isso, né? Que 2017, até pelas peças que ele tinha, não era um time só defensivo, né? Ele tinha um Guilherme Arana, ele tinha um Maicon no auge, ele tinha um Rodriguinho gastando a bola, ele tinha um Jô artilheiro, ele tinha possibilidades, o Jadson também. Mas realmente ele priorizava a defesa, mas também jogava para vencer. Era objetivo, era pragmático, tal qual os times do Tite são. O Tite no Flamengo tem sido assim também, e muitas vezes questionado pela torcida, né? Porque no Flamengo tem que dar espetáculo e o Tite joga pelo resultado. O Carille aprendeu muito isso, foi forjado dentro dessa escola e joga dessa maneira. Mas enfim, eu entendo o torcedor tem todo o direito de querer outra situação. O fato é que o mercado não está auspicioso nesse sentido. Mas o Augusto Melo entende que o Carille, pela identificação, por conhecer o clube, por ser um cara que conhece o futebol brasileiro, até por esse objetivo pragmático, né, de salvar o time, seria uma solução mais caseira, mais efetiva, mais imediata, mais prática, mais rápida para poder resolver a situação. Só que o Carille está empregado. E a gente já falou aqui que o Marcelo Teixeira não foi comunicado, não foi procurado e já se manifestou dizendo que não quer liberar o Fábio Carille. Só que sempre o Corinthians tratou com o Fábio Carille. E como o Carille demorou para responder em determinado momento, a gente meio que se voltou para o Ramon Dias. E eu já falei sobre isso, né? Alguns colegas me perguntaram assim, torcedores, né? A imprensa está meio confusa, né? Uma hora é Ramon Dias, outra hora é Carille. Não é a imprensa, gente, é o Corinthians que não se decide. O Corinthians acertou com os dois e em determinado momento, peraí, eu acho que esse aqui é o melhor. Peraí, vamos nesse aqui e tal. O Carille não foi respondendo e aí o Corinthians foi entendendo que, de repente pode ser o Ramon mesmo. Daqui a pouco o empresário sinalizou que dá uma segurada, vamos pensar, vamos tentar. O Paulo Pitombeira, vocês sabem, é o empresário do Carille, ele tem várias, digamos, ligações com o Corinthians, com vários jogadores, historicamente, né? Teve a questão até do Lucas Veríssimo, ele não respondeu. Se ele responder ainda nesse sábado, eu venho aqui gravar para vocês. O empresário está negociando. E está negociando o quê? Existe uma multa de 2,5 milhões de reais. Se essa multa for acertada, gente, seja pelo empresário, seja pelo Carille, seja pelo Corinthians, o Carille vai ser o novo técnico do Corinthians. A questão não é tão simples assim, porque o Carille precisa se desvincular do Santos. O Corinthians vai ficar esperando? O Carille vai fazer isso? Porque ele está meio incomodado com essa situação. Ele falou assim, eu sei o tamanho que isso gerou. Então ele está sabendo, ele está evitando ler, acompanhar, mas ele está percebendo o que está acontecendo. E se ele permitiu ou sugeriu que a gente perguntasse ao empresário, é porque ele e o empresário estão falando a respeito. Nesse momento, por tudo que eu já falei para vocês, o Ramon Dias está cada vez mais descartado, o Carille segue na pauta e é uma vontade ainda do Augusto Melo. Ouvi informações de bastidores do tipo que ele está obcecado pelo Fábio Carille, ele quer o Fábio Carille. Só que ele pode não conseguir. E aí outras possibilidades começam a surgir. O nome do Carlitos Tevez ele foi oferecido. O Tevez tem 2 anos de carreira como técnico, né? Treinou na última temporada o Independiente de Avejaneda, na Argentina. Começou a discutir lá com a Federação Argentina, com algumas coisas e tudo mais. Foi oferecido, mas o Augusto Melo rechaçou, até pela digamos assim, iniciante carreira de Tevez como técnico, embora o grande nome que ele tenha no mundo do futebol, ídolo do Corinthians, o grande nome daquele Brasileirão de 2005, um cara que jogou em grandes clubes da Europa, mas, assim, como técnico, está começando a carreira, e o Augusto tratou de descartar. E aí eu queria falar com vocês, claro que não é para uma efetividade, né, mas sobre o Rafael Larrutia, que é o técnico que, assim, poxa, conseguiu uma vitória, não digo improvável, né, porque vencer o Vitória era necessário e o Corinthians tinha forças para isso. Talvez ela tenha se tornado uma vitória épica, né, da forma como ela foi construída. E também porque o Corinthians divulgou bastidores desse jogo com o discurso muito forte do Larrutia antes do jogo. E, cara, me chamou a atenção.
me chamou a atenção porque, assim, você está sentindo falta, eu estou sentindo falta de lideranças nesse Corinthians. Já falei aqui que surgiram novas, né? O Ranieri, o Kaká, o próprio Pedro Henrique, o Romero. A gente vê nesse discurso aí do vestiário o Romero, que voltou dos Estados Unidos no dia do aniversário para ajudar o time, né? E isso foi importante, mas, poxa, é curioso, né? Até pouco tempo você tinha um Cássio, um Paulinho, um Gil. Você não tem mais esses caras. O Fagner está machucado, então ele não está nem no vestiário. E o Larrutia, cara, ele deu um discurso muito inflamado. É claro que o discurso ele não significa muita coisa, né? O Antônio Oliveira tinha um ótimo discurso e, na prática, a coisa não acontecia. Mas pela entrevista que ele deu pós-jogo, pelo discurso dele de entender o que é o clube, de conseguir convencer os caras da sua ideia, né? Porque acho que isso é importante, né? E os caras foram dentro de campo e não desistiram e buscaram o resultado até o final. A entrada do Giovani é uma escolha dele. Então, assim, tem algumas interferências do treinador. Cara, eu não vejo problema, de verdade. É claro que o resultado vai dizer isso, né? Daqui a pouco o Corinthians começa a perder 2, 3 jogos e a pressão vai ficar cada vez maior. Mas se já está difícil para arrumar um treinador nesse momento, e o Larrutia mostrou competência, e eu acho que, poxa, quando você mostra competência, você tem que permitir com que a pessoa se estabeleça, deixa ele para o jogo contra o Cruzeiro, deixa ele numa próxima rodada, vamos ver. Eu não estou nem dizendo que ele tem que ser efetivado, mas para daqui a pouco esse cara virar um treinador, talvez ele precise de uma rodagem interessante agora, sentir um pouco mais, uns 2, 3 jogos, aí 4, 5 jogos, sei lá, daqui a pouco vem um técnico aí, mas eu acho que essa vitória, ela talvez tenha dado tempo ao Corinthians, exatamente pelo que o Rafael tem mostrado nos bastidores. Não sei se vocês concordam com isso. Eu não estou dizendo aqui que tenha que definir o Larrutia, porque aí talvez o clube cometa o mesmo erro que cometeu com o Fernando Lázaro, né? de um profissional que está sendo construído, mas efetivamente ainda não está pronto para o desafio. O Corinthians não tem tempo para brincar com o treinador, não, pô. O Corinthians não tem tempo para ficar dando oportunidade para treinador, não. Já quando trouxe o Antônio Oliveira, deu até para entender, porque ele vinha fazendo bons trabalhos no Cuiabá. Dava para ter uma confiança a mais. Agora esse Larrutia, não dá não, pô. Você é louco, A gente tá na zona de rebaixamento. Pessoal, vamos continuar aqui. Fortalece com like. Se o Corinthians vê que o Santos não vai liberar, eu trouxe a informação no meu blend hoje, que o Corinthians não descarta pagar a multa de Fábio Carilli lá no Santos. Eu já trouxe essa informação para vocês. Então, a gente tem que aguardar, porque o Fábio Carilli é prioridade. Ele pode deixar o Santos na liderança da Série B e aí vir para o Corinthians com o Corinthians pagando a multa. Se pagar a multa, não tem erro, né? Aí não tem o que o Marcelo Teixeira falar, não tem o que o Marcelo Teixeira fazer, mas o Corinthians cogita, sim, não descarta a hipótese de pagar a multa para ficar com o Fábio Carilli, porque os outros técnicos são mais caros, então o Corinthians pode ainda, né, achar uma solução mais barata, ficar com o Carilli mesmo pagando a multa rescisória. E aí ele vai para o Corinthians, enfim, vem para a Série A e aí vai comandar o Coringão. Então existe essa possibilidade, eu já citei no meu blend, do Corinthians pagar a multa de Fábio Carilli para ele comandar o Coringão. Eu trouxe isso para vocês hoje no nosso blend, né, de informações. Então existe a possibilidade sim do Corinthians pagar a multa, né, de Fábio Carilli. O Santos ganhando não vai ter outro jeito, porque parece, se eu não me engano, que o Santos vai ficar um período sem jogar, não é? Uns 10 dias sem jogar. O Corinthians teria que esperar muito por Fábio Carilli. Imagine o Santos vencendo hoje. O Corinthians teria que esperar muito tempo, né, para ter aí uma nova oportunidade do Carilli ser demitido e o Corinthians ter que, enfim, não precisar pagar essa multa, né, e apenas se acertar com o jogador, com o treinador. Então, assim, é uma diretoria perdida, né? Porque inicialmente ela foi para cima do Carilli, só que ela queria que o Carilli se virasse lá com a multa. E agora, né? E agora vem a notícia que o Corinthians cogita, né, pagar aí essa multa rescisória. E aí o Carilli vem para o Corinthians e acabou. Eu acho um grande erro. O Corinthians pagar a multa do Carilli, vai pagar 2.400.000 reais. Vai ficar ainda com um risco, né,
de um problema que o Carille tem lá no futebol japonês, que foi aquela rescisão contratual. Vai ter que pagar essa multa pelo jeito à vista, senão o Marcelo Teixeira não vai deixar barato, né? Com certeza. Eu acho que eles não vão aliviar. O Corinthians está vendo a situação também do Pulga, né? Do Eric Pulga, que é do Pitombeira, né? Que é do Pitombeira, então você já vê que tem uma jogadinha aí, né? Uma jogadinha já meio casadinha, e aí o Corinthians vai ter que realmente se virar nos 30 aí, porque vai ter que pagar essa multa de uma forma, à vista, né? Não vai ter conversa aí. Acho que o Marcelo Teixeira, ele se sentiu meio que estavam querendo enganar ele e não vai querer facilitar, enfim, financiar a multa. Então o Corinthians vai ter que pagar à vista. Eu acho uma grande loucura, não pagaria 2,5 milhões por Carille. Tem vários técnicos aí desempregados no mercado. Técnicos que vão ficar desempregados ainda essa semana. Tem a opção do São Paulo, que está desempregado. O Galhardo eu já entendo que é mais caro, é mais difícil. E eles mostram realmente que estão totalmente perdidos. Desde quando fizeram, né, a proposta para o Carille, de proposta salarial, o Corinthians se acertou com o Carille. Depois o Corinthians faz uma proposta para o Ramon Dias, e o Ramon Dias aceita também a proposta, e o Corinthians não responde mais o treinador argentino, porque o Carille pediu para esperar, porque estava tentando conseguir a liberação no Santos. O Santos endureceu, o Carille começou a dizer que não estava feliz lá, porque o filho do Marcelo Teixeira se envolve em tudo e está atrapalhando o ambiente. E aí eu acho que o Carille mexeu no vespeiro. Acabou, na verdade, dando certo para ele, porque quando ele mexe com o filho do Marcelo Teixeira, que o Marcelinho tem tudo aí para o futuro ser o novo presidente do Santos, está sendo trabalhado para isso, já trabalha lá no clube, ele arrumou um problema com o Marcelo. E aí o Marcelo não vai facilitar a saída dele. E aí ele teve que falar isso pro Corinthians, né? O Corinthians, sabedouro disso, falou, a única coisa que resta agora é pagar a multa, né? Então eles cogitam sim pagar a multa, mas eu não sei se vão fazer isso hoje ou se vão esperar domingo, né? Corinthians e Cruzeiro, porque eu tenho informação também, aí vem uma segunda informação que eu queria passar para vocês, né? O Corinthians enfrenta o Cruzeiro, o jogo é fora de casa, né? Tô vendo aqui se é no Mineirão o jogo, onde que vai ser, né? Creio que é no Mineirão, às 4h, nesse domingo. Se por acaso, né, o Corinthians vence um jogo desse fora de casa, eu não sei se um empate seria considerado um bom resultado, mas se vence fora de casa com o técnico interino, pode também, né, reforçar a ideia aí do interino assumir, né, o Corinthians, porque eu recebi essa informação hoje, é uma vontade do presidente Augusto Melo, ele gosta muito desse treinador, o Rafael, como é que é? Rafael Larusso, o Larúcia. Ele gosta muito do Rafael Larúcia, já era o preferido dele, já quando estava no Sub-17, e eu falei para vocês que eles cogitaram colocar o Larúcia após a derrota contra o Internacional de Porto Alegre, iam demitir o Antônio Oliveira, mas aí o Fabinho falou, não façam isso. Aí eles ficaram com o Antônio Oliveira para o jogo contra o Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras. Mas eles já queriam ali colocar o Larúcia no jogo, para comandar o Corinthians. E aí ele vence a partida ontem, né, por 3-2, uma festa só lá na arena. Pessoal, vamos lá. Olha o que eu vou falar aqui, ó. É a minha opinião, tá? É o que eu penso. Eu prefiro esse técnico interino, o Larúcia. Eu prefiro ele sem experiência, sem rodagem, sem nada, com apenas uma vitória em cima do Vitória da Bahia. Eu prefiro o Larúcia 1000 vezes do que o Carille. O Carille eu já conheço e eu detesto o jeito que o Carille trabalha. O futebol do Carille. Eu detesto, mano. Eu acho horroroso. Independente que ele foi campeão, independente. Eu não gosto de ver o Corinthians jogar com o Fábio Carille. Não gosto. Então, eu prefiro dar uma oportunidade para o Larúcia.
que ninguém sabe o que vai acontecer, se vai virar ou não. Sei que o Corinthians não tem tempo para brincar, para testes. O Corinthians não tem tempo para testes. Mas eu prefiro, mano. Eu prefiro arriscar. Eu prefiro fazer esse teste com o Larrutia do que trazer o Fábio Carille. Fábio Carille, na minha humilde opinião, seria a última opção. E ainda mais pagando uma multa. Pagar 2 milhões pelo Carille é loucura. É loucura. Mas eu quero saber o que você pensa. A sua opinião importa aqui. Comente aí o que você faria. Outra coisa, eu prefiro o Carlito Tevez. O Carlito Tevez foi oferecido. Eu prefiro o Carlito Tevez. Se fosse para pagar 2 milhões pro Fábio Carille, eu prefiro pagar 2 milhões ao Marcelo Galhardo. Estão pagando 2 milhões pro Coronado, pô. Estão pagando 2 milhões por mês ao Coronado, por que não pagar 2 milhões ao Galhardo também? Comente aí e fortalece com like e vai, Corinthians.